E aí, assim, né, esse tipo de cultura misógina, esse tipo de cultura de objetificação, esse tipo de cultura, que produz esse sentimento, ele é endossado por perfis como esse daqui. Veja, né, não estou falando que a pessoa incentiva a fazer isso, mas que cria uma lógica em que, no final da ponta do processo, é isso que esse tipo de discurso endossa. Vocês já devem ter visto. Esse cara aqui, né? Breno Faria, Café com Teu Pai. Não é só ele, não. Tem um monte de influenciador, um monte de criador de conteúdo que vai nessa mesma linha. Do puro suco da misoginia, do puro suco do machismo, e que vai criando lógicas assim. Se o seu marido só fica reclamando ou de picuinha, igual mulher, só existem duas opções. Ou tá faltando sexo, ou tá faltando testosterona. Esse é o café com teu pai. Esse tipo de discurso de falta de testosterona, esse tipo de discurso que faz aí o igualamento, né, de picuinha de mulher, cara, é isso, é a naturalização da misoginia. É a misoginia ganhando cada vez mais força. Você quer um homem forte, seguro, firme, que tem atitude. Mas vive dando gelo, fazendo cara feia, agindo como se ele fosse aquele filho chato que só atrapalha. O homem que não se sente desejado e admirado pela própria mulher, enfraquece, fica reativo, inseguro, pequeno. Olha isso, é como se fosse responsabilidade da mulher lidar com as inseguranças de um homem que se sente pequeno, fraco, indefeso, fraquinho, peitudinho, porque ele não tem o mínimo de autoconsciência sobre a suficiência dele ou a insuficiência dele. Sabe o que que é? Isso é papo de mané, isso é papo de lerdão, isso é papo de quem não lava o pinto, isso é papo de idiota, entendeu? E aí ele fica fazendo vídeo para as mulheres, direcionado às mulheres, por quê? Porque aí você simplesmente exime completamente o homem de qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de conscientização sobre a vida dele. Então é isso, tipo, o cara precisa ser cuidado, precisa de uma companheira, precisa não sei o quê. Porra, ele precisa de uma mãe? É isso? Ele precisa de alguém que vá atendê-lo como se ele fosse um bebezinho? Um pobre coitado, porque ele não tem agência sobre as suas atitudes, porque ele não consegue expressar as suas insuficiências, porque ele não consegue expressar suas insatisfações? O homem, ele precisa desse cuidado, porque ele é maduro, viril, produtivo, não sei o que lá. Aí a responsabilidade é de quem? É da mulher, claro. Ela que é o básico da manutenção da família. Porra, mano. E começa a se afastar em silêncio ou descontar as frustrações e detalhes idiotas. Tô falando, vira mulher. E o final disso você já sabe, né? Ou é fim, ou é chifre, pra um dos dois lados. Se você trata o cara igual um colega de trabalho, quer fazer DR por tudo, coloca um monte de regra, você mesma tá detonando o cara. Homem sem sexo fica igual adolescente. Birrento. Homem sem sexo fica igual adolescente. O cara acha que tá num filme de American Pie, caralho? Tá achando que tá na sessão da tarde, porra? Vai se fuder, mano. Que isso? Que isso, velho? Tá achando que é quem, mano? Um bosta, mano. Chato, de cara feio pelo Bosta. canto. Se você quer um homem firme, maduro e viril, precisa tratar ele como homem firme, maduro e viril. Como homem. Se você nega. Como homem. Um homem maduro e viril. Maduro e viril. Aí a questão é, pro Breno, o que é um homem maduro e viril? Né? O que é um homem maduro e viril? É o homem que se mostra na posição de poder? É o homem que faz essa dominação? É o homem que é tão maduro e tão viril que se sente no direito de cobrar um afeto, de cobrar uma presença que a mulher não é obrigada a dar, porque assim, eu posso namorar com qualquer mina e isso não ser simplesmente o fechamento da suficiência do casal. Não é porque eu tô namorando alguém que essa pessoa precisa estar ali pra poder me sustentar emocionalmente. Porra, mano, que isso, cara? O mínimo que ele precisa, a conta não fecha. Tem mulher que quer exigir o cara, mas tá sendo só uma colega que divide contas. Quer um homem emocionalmente forte. E aí, olha só que discurso. As mulheres passam por um processo sinistro, pesadíssimo, de se sentirem na necessidade de serem escolhidas. Essa é uma das grandes funções da noção de amor romântico burguês, de amor romântico na maneira idealizada como a gente vive hoje. Então, a mulher precisa se agarrar de qualquer maneira a qualquer homem que possa representar essa imagem de príncipe encantado. Então, você cria essa lógica de culpa e você cria essa lógica em que essa mulher vai precisar se agarrar nisso como com unhas e dentes, porque senão ela vai ser uma sozinha, porque senão ela vai ser uma fracassada, ela vai ser chamada de puta, ela vai ser chamada de vagabunda, ela vai ser conhecida no bairro como a fácil, que não arruma marido, e que é ainda mais suscetível às violências.
Só que quando a gente olha pra esse cara falando esse monte de bosta, um monte de atrocidade, e que é isso, tem público, não é? Tem público. Tem público porque a sociedade, o senso comum, é esse senso comum machista, é esse senso comum misógino. Aí isso gera público e os homens se sentem de alguma maneira incentivados, ou mesmo nem incentivados, mas legitimados a cobrar esse tipo de postura, cobrar esse tipo de ideia, de noção. E aí é isso, aí olha pro cara, um homem tatuado, né, com cabelinho e não sei o que e tal, fortinho. Aí você gera uma imagem de idealização. Você está, primeiro, mantendo essa idealização de um amor romântico, que na realidade, na prática, é o quê? É uma prisão. Na prática, é uma prisão. É verdade, esse cara que falou que mulher tatuada é falta de amor do pai. Pelo amor de Deus, Mas vive mano. castrando a masculinidade dele. Responda com sinceridade. Castrando a masculinidade dele, porque é isso. Quem castra a masculinidade é a mulher. O homem é um imbecil, um pobre coitado, que precisa ter seus desejos satisfeitos por aquela que é a representação da princesa, da cuidadora, da mãe, né? De uma figura, nem da mãe, da figura materna. Da figura materna e a figura materna que precisa bancar. Mano, que coisa asquerosa, velho. É asqueroso, 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 asqueroso. Sinceridade pra você mesma. Faz quanto tempo que você virou gerente de tarefas e deixou de ser amante do cara? De nada. Tem segredo não, minha filha. Tua avó tava certa. É barriga cheia e saco vazio. Trata só esse Caralho, velho, que isso, mano? Que isso, mano? Que isso? Gerente de tarefa? Não, é isso. Acho que essa que é a questão. Esse tipo de lógica de masculinidade, não é nem de masculinidade. Essa é a lógica do próprio processo da divisão sexual do trabalho. Essa é a própria lógica sobre o qual os gêneros estão inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Então, a mulher precisa fornecer comida, precisa fornecer abrigo, precisa fornecer colo, e o homem é o quê? O homem é o provedor. É o cara que sai para trabalhar, é o cara que traz o sustento da casa. Esse tipo de lógica é um tipo de lógica que aprisiona as mulheres, dentro da própria casa, Aí esse palhaço, né? Tá escrito esse palhaço porque esse palhaço aí é esse mané aqui. Esse palhaço vem e fala o quê? Ah, faz igual a tua avó, né? Barriga cheia, saco vazio. Barriga cheia, saco vazio. Barriga cheia, saco vazio, meu parceiro. Você pega, aí você que tá assistindo isso aqui, que vai mais tarde ver esse corte, que vai me xingar, me chamar de esquerdinha, do caralho a quatro, pergunta pra tua avó. Ou faz melhor ainda, faz um estudo de como que essas mulheres há 50, 60 anos atrás eram tratadas. Mulheres que eram traídas constantemente, mulheres que sofriam agressão, que eram mortas, abandonadas. É esse o tipo de sociedade que a gente quer endossar? É esse o tipo de cultura que a gente quer passar? A cultura de um fracassado que nem esse daqui? De um otário que nem esse daqui? E de um monte de gente que segue esse mesmo tipo de lógica? Você pode até querer fazer isso, né? Você pode fazer isso, você pode querer fazer isso, ó. Porque cada um tá aí resolvendo o teu, né? Cada um com os seus problemas. Só que reforçar e endossar esse tipo de lógica é endossar a violência machista que hoje existe na sociedade de maneira epidêmica. Epidêmica. A gente falou agora há pouco. O número de feminicídios no Brasil é absurdo. São 9 mulheres estupradas por dia. Quando vem um otário que nem esse daqui ficar falando que é barriga cheia, saco vazio, tá chamando a mulher do quê? Tá chamando a mulher do quê? Tá chamando a mulher de provedora, tá chamando a mulher de depósito, cuidar de marmanjo. Por quê? Porque os homens são educados a não terem esse tipo de autonomia, a cobrar esse tipo de conduta das suas figuras maternas, das suas mulheres. Esses dados são do IPEA. Ó, vou mandar depois as matérias aqui para vocês darem uma olhada. Vou mandar para vocês. Esses dados são de registros de pesquisas do IPEA, de Atlas da Violência. Então, olha esse discurso, cara. Que é isso, mano? Que é isso? É escrava doméstica e sexual. É escrava doméstica e sexual. Aí, ao mesmo tempo, você vê que esse discursinho de defesa da família, da integridade, blá, 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 ele não toca no ponto de que uma parte considerável dos estupros realizados contra crianças acontecem dentro de casa. Caralho, mano. Dentro de casa. Por quê?
Porque a pessoa se sente no direito. Porque a pessoa se sente no direito de agir assim. É essa lógica de família. Não estou falando que toda família é assim, mas a lógica dominante de família desse discurso leva a esse lugar. As mulheres que estão assistindo isso com certeza conhecem alguma amiga que já sofreu algum tipo de violência. Seja ela patrimonial, seja ela uma violência verbal, uma violência física. Já sofreu violência, ponto. Ponto. Porque violência não é só você apanhar, não é só você ser morta. Violência é qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação que retire a sua dignidade, que te coloca num lugar de desumanização, que te retira de um lugar de reconhecimento. Para esse babaca aqui, a mulher é o quê? É um objeto. A mulher é um objeto que deve servir ao homem, que deve servir ao cara. Que isso, mano? Porra, que isso? É o discurso conservador misógino crescendo e que legitima o feminicídio, que legitima esse tipo de lógica e que cala sobre a violência, sobre o estupro. Aí você vê que engraçado, né? Porque a mesma galera, é o mesmo papo mole, é o mesmo papo furado, de gente que defende a família tradicional, os bons costumes, e gente que silencia sobre a intensidade da violência que esses grupos sofrem. Ah, e aí vai falar, é um personagem. É, porque quando o pau canta, porque quando vem alguém e pressiona, aí é um personagem. Aí é criação de conteúdo, aí é brincadeira, aí é piada, porque nem tem a hombridade, não tem a fibra moral de admitir a bosta que tá falando. De admitir a merda que tá falando. Aí vai falar que é uma persona, aí vai falar que é não sei o quê, aí vai falar que não tem testosterona. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, velho. Não vou assistir mais bosta nenhuma disso aqui, não. E é isso, é a lógica do príncipe encantado. Olha como isso reforça o sentimento de culpa nas mulheres. Se você não cuidar do seu homem, ele vai fugir com outra. Você não será mais a escolhida. Você será abandonada, preterida. Por quê? Porque nessa lógica, o cara pode ir lá e fazer o que ele bem entender, abandonar a mulher e foda-se. E foda-se. Foda-se. Vai criar com... gerou filho. Tchau, um abraço. Vai embora. Acabou. E nada vai acontecer. E não vai ter um suporte. Pelo contrário, a mulher vai ser taxada de mal comida, vai ser taxada de vagabunda, vai ser taxada de puta, de ei, por que o teu marido saiu de casa? Será que você não tem nenhuma responsabilidade nisso? Mano, o caso da Laura é mais um entre tantos milhares que acontecem por causa de discurso e de linha de pensamento igual desse cara. Igual do discurso Red Pill, igual do discurso incel, igual do discurso dessa galera que olha para as mulheres como objetos, por essa estrutura de uma família, por essa estrutura de uma divisão sexual do trabalho, que coloca a mulher como uma propriedade privada, que coloca a mulher como um objeto, como uma mercadoria passível de descartabilidade. Por isso que foda-se. Ah, matou. Ah, que pena, né? Dá risada. Acha engraçado. É autoridade. Teve outro dia o caso de PMs que levaram a menina para uma viatura e estupraram a menina. Estupraram a menina na viatura. E ninguém fala. E aí vem o macho das dicas do amor, das dicas de como manter o seu casamento e não sei o que lá, não pia sobre esse tema. Não fala sobre esse tema. Não fala. Por quê? Porque é normal. Se você acha que isso é normal, que tá tudo bem, você é um imbecil. Você é um imbecil. Um imbecil. Verme que rasteja na terra. Rasteja na terra. Porque uma coisa é a gente ver que esse discurso é endossado como um discurso de senso comum e isso é propagado por aí. Né? Não tem como a gente olhar para os comportamentos machistas, misóginos e tal, das pessoas que fazem comentários, piadinha, etc. Que é isso? Se a gente vive dentro de uma sociedade machista, patriarcal, significa que a conduta básica vai ser uma conduta patriarcal, machista, misógina. É isso que é o senso comum. Esse é o sentido da ideologia dominante.
Esse é o sentido da ideologia dominante. Só que tem gente que nem esse cara, Léo Lins, gente que faz piada com estupro, cara, com violência doméstica. Porque acha engraçado. Por quê? Porque o sujeito que é menosprezado, no caso das mulheres aqui, esse sujeito que é colocado num lugar de inferioridade, é alguém que você pode fazer piada. Mas esse cara não vai fazer piada com setores da classe dominante. Ele não faz esse tipo de comentário. Ele não fala sobre, por exemplo, como o homem precisa procurar ajuda. Não pode ser impedido de falar sobre seus sentimentos, sobre o que está sentindo, para poder expor essas questões. Isso não fala. Por quê? Porque a responsabilidade é da mulher. Claro. A responsabilidade é da mulher que precisa se virar para poder criar um outro filho. Né? É uma lógica de infantilização. E de infantilização, não porque essa pessoa está virando uma criança, tá? Porque não é isso. É uma lógica de infantilização que olha para o sujeito, que olha para si mesmo como uma coisa que existe independente de todas as outras. Então, essas mulheres que me atendam. Esses sujeitos que façam o que eu quero. E acabou. Fim. Aí o número de casos de violência cresce. Não tem nenhum tipo de atuação firme e robusta do poder público para lidar com isso. Não tem nenhuma lei que consiga ser cumprida na regularidade sobre isso. E aí, isso é normal. Na sociedade que é baseada na escravidão, na sociedade escravocrata, na sociedade patriarcal profundamente opressora que a gente vive, esse tipo de imbecil faz esse tipo de discurso deliberadamente e aí tira like. Claro que vai tirar like, vai tirar comentário. As pessoas vão concordar com esse cara. É isso que a gente tem que entender. A galera concorda com esse tipo de lógica por quê? Porque essa é a lógica dominante. Porque essa é a lógica que domina o discurso do senso comum. Que domina toda a forma de como a gente é sociabilizado. De como a gente vai ser educado a ser homem. Vai gerar engajamento, vai gerar hate, aí o cara vai ganhar mais projeção, vai ganhar mais visibilidade, porque eu tô aqui comentando, porque eu tô aqui falando sobre o tema. Aí ele vai provavelmente ganhar mais seguidor, a galera vai olhar mais. Mas a gente vai fazer o quê? Não vai denunciar? A gente não vai denunciar? A gente não vai combater esse tipo de discurso? Vai olhar pra isso e achar normal? Gente, tudo bem. Você pode não concordar com todas as coisas que eu digo, você pode até não concordar com essa ideia de abolição da família, que eu sou favorável. Não abolição da família porque vai acabar pai e mãe, né? Não, porque agora a gente vai se reproduzir igual um quinidário em partenogênese. Não, mas porque a gente entende que esse modelo que existe de família é um modelo que serve só para poder manter uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder. E só isso. E não vai vir um deputado, um vereador, um desses aí que são tão preocupados em defender a família, denunciar o caso da Laura, denunciar o caso da menina no Ceará, denunciar o caso da menina que foi assassinada pelo comediante, denunciar o caso da menina que foi estuprada por familiares, acho que em Minas Gerais do Espírito Santo, se não me engano, e que teve o direito ao aborto recusado num estado. Recusado por quê? Ah, não, porque tem que ter o filho. Porque Deus tá olhando, né? Deus não quer que você faça isso. Agora, cadê um filho da puta desses daí que foram fazer roda de oração na frente da clínica de aborto pra poder chamar a menina de vagabunda, de puta? Menina de 11 anos, 12 anos. Cadê defendendo algum tipo de punição a essas pessoas? Cadê? Não tem uma defesa de um questionamento dessa estrutura social. Não tem. Mas aí você percebe que a proibição do aborto no Brasil, que a maneira de como a nossa economia está interligada, da maneira de como essa estrutura toda produtiva está organizada, é um tipo de estrutura que fortalece discursos assim, que fortalece a base da violência. Fortalece. Irmão, como é que pode, velho? Aí aparece isso. Na igreja, ai que bonito, né? Porque é isso, usa-se o discurso conservador religioso para poder endossar, para poder normalizar, para mostrar como é bonzinho, tirar foto na missa, ai que legal, que bonzinho. Um covarde, é isso. Gente que defende esse tipo de discurso, gente que olha para isso deliberadamente, fala, não, legal, é isso aí mesmo. Gente que produz conteúdo que fala isso desse jeito, é covarde.
Covarde. Covarde. É gente que não tem... Não, que talvez tenha noção, o que é pior ainda, né? Talvez tenha noção do tipo de dano que isso causa e não tá nem aí. E não tá nem aí por quê? Porque vai gerar like, porque vai gerar engajamento, porque isso vai servir para poder abastecer o bolso. Ah, e é claro, né? Aí você vai ver o quê? Vocês querem ver? Qual que é a boa? Esse tipo de discursinho serve para poder te fazer questionar a estrutura de relação, serve para você amadurecer a forma de como você entra em contato com as pessoas, de como você conversa com o seu companheiro, com a sua companheira. Não. Sabe o que esse cara do Café com Teu Pai tá fazendo? Sabe o que ele tá fazendo? Vendendo curso. Vendendo curso. Ganhando dinheiro com esse tipo de lógica. E aqui, ó, o Snow LPD mandou. Mas o Café com Teu Pai incentiva as mulheres a se valorizar. Então, essa que é a questão, Snow LPD. Se valorizar com relação a quê? Porque não é qualquer tipo de valorização. É um tipo de valorização que cabe dentro de um contexto em que essa mulher é submissa ao homem. É uma valorização que reforça o lugar que ela ocupa como garantidora da barriga cheia e do saco vazio. Não é uma valorização de individualidade, não é uma valorização concreta de emancipação. É uma valorização que serve a um determinado discurso. E aí é isso. Ninguém que olha para isso, né, nessa autoridade desse homem bonito, bem formado, né, bonitão, tatuado e tal. Aí o cara fala isso, aí a mulher que, de novo, a mulher que muitas vezes é levada a esse lugar de a busca pelo príncipe encantado, a busca por alguém que sustente o lugar dela como a escolhida. Ela olha para um tipo de discurso desse, que é o discurso do senso comum, que é o discurso dominante, e fala o quê? Ah, vou seguir esse cara. Esse cara tem razão. Isso aí é verdade. Qual que é o valor? Eu acho que é isso. Olha a palavra. Ensinar as mulheres a se valorizarem. Valorizar. Então significa que ela vai valer mais. Então, se tem uma mulher que vale mais, tem uma mulher que vale menos. Como que você define esse critério? Qual que é essa valorização? É o reconhecimento que o homem te dá na relação? A valorização da mulher é baseada no reconhecimento que o parceiro dá na relação? Isso é misoginia pura. Pura, pura, pura. E que você vê sendo reproduzido à torto e à direito. Sabe por que tem tantas mulheres agradecendo a ele? Pelo mesmo motivo que tem um monte de trabalhador que agradece o patrão pelo emprego. Pelo mesmo motivo que tem um monte de trabalhador que é contra direito trabalhista. Pelo mesmo motivo que tem muito negro que é racista. Pelo mesmo motivo que olha para a violência, para pessoas que moram nas favelas, nas comunidades, afetadas pela violência policial, que aplaudem as operações que matam jovens. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. O fato de alguém agradecer não significa que isso é bom. Não significa que isso é bom. Você pode agradecer por uma coisa que é horrível para você, se você estiver convencido disso. Porra, mano. Não, assim, vontade mesmo é de chamar um cara desse pra debater em qualquer lugar pra poder falar sobre esse tema, pra poder desmontar esse tipo de narrativa, esse tipo de lógica. Sabe por quê? Porque isso é nojento. Entendeu? Isso é asqueroso. Asqueroso. Isso é vil. Isso é baixo. Isso é coisa de babaca. Entendeu? Isso é coisa de babaca. Porque olha pra mulher como um objeto. Porque olha pra mulher como um depósito. Aí, ó, pronto, Snow LPD. Aí você falou tudo. Tem mulheres que valem mais e outras que valem menos. Da mesma forma que tem homens que valem mais e homens que valem menos. Quando eu tô procurando um relacionamento, eu não vou na puta. Bom, Snow LPD, acho que isso ajuda a explicar um pouco por que você tá procurando um relacionamento, né? Por quê? Porque ninguém vai querer ficar com um idiota que nem você. Porque ninguém vai olhar pro teu discurso e olhar pro que você tá falando e achar que isso é legal. Porra, que bacana, que bacana. Eu vou me relacionar com alguém que quer se relacionar com uma mulher correta, bela, moral, não é? Por quê? Porque você é um imbecil, porque você é um machistinho imbecil que não lava o pinto e não consegue fazer o mínimo de raciocínio. Não é que não consegue fazer raciocínio, que está completamente tomado por essa lógica. Amor, não vou ficar com a puta. Meu irmão, sabe por que você não fica? Porque você não consegue. Porque você não consegue, né? Não consegue. Aí precisa reforçar a masculinidade, precisa reforçar essa posição de machinho, né? Essa posição aí de, nossa, eu só vou escolher a mulher que for a ideal pra mim, a escolhida, a certinha, a perfeita. Por quê? Porque você é um bosta. Porque o seu valor, aqui, ó, não é? Tem valor acima e abaixo, que nem você falou? Olha aqui, ó. Puf! Acabou. Seu valor tá aqui, ó, no chão.
No chão que você rasteja. Entendeu? No chão que você rasteja. Porque ninguém quer. Porque ninguém quer. Porque com esse tipo de papinho mole, porque com esse tipo de papinho machista, misógino, vagabundo, você vai fazer o quê? Vai ficar em casa batendo punheta o resto da vida. Entrando em fórum, xingando mulher. Por quê? Porque, ai, ninguém me quer. Ai, ninguém olha pra mim. Eu quero alguém que veja o meu valor. Irmão, como você acha que alguém vai te dar valor com esse tipo de discursinho? Com esse tipo de lógica? Bloquinho de neve do caralho. Tomar no cu. Porra, mano. Aí olha pra... Cara, é esse tipo de discurso de lógica que propaga a violência. Que propaga a violência, que propaga um papo mole de homem que é pobre coitado. Ai, meu Deus, nenhuma mulher me quer. Ai, socorro. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, velho. Tome tento na vida, velho. Tome tento na vida. Seja responsável pelas suas ações. Você quer atrair pessoas diferentes? Você quer conhecer outras pessoas? Que tal você começar a conhecer pessoas, ao invés de você partir de um julgamento e de um juízo prévio? Que tal? Pergunta uma mulher, pergunta se não tem homens melhores ou piores. Que homens melhores ou piores, mano? O que é um homem melhor ou pior? O que é? É um machão, né? É o cara que vai te botar na linha? É o cara que vai te tratar que nem um objeto? Pra muita gente isso pode ser que sim. Pode ser que essa seja a leitura da realidade. Pode ser mesmo. Pode ser. Significa que isso tá certo? Significa que, bom, quer dizer, eu não pactuo com esse tipo de lógica. Eu não compactuo com esse tipo de atitude. Não acho que esse tipo de atitude seja o tipo de atitude de cultura que a gente tem que passar para a geração, que a gente quer transmitir para as nossas crianças, para o futuro. Não é isso, porra. Não é isso. Se isso é para você, ou se essa lógica do senso comum da ideologia dominante é aquilo que você acha que tem que ser passado, então, meu irmão, cara, tem que fazer, cara. Tem que fazer, você é um mané. A lógica dominante, a lógica que predomina na sociedade machista que a gente vive é essa. Perfeito, Igor. Você é um jão. Você é um jão. Perfeito. Você é um jão. Um jão. Aí você pega esse outro do café com teu pai e morre os dois chupando o pinto um do outro. Pronto. Acabou. Acabou. Faz comida pra ele. Deixa o saco dele vazio. Pronto. Acabou. Não é o teu ideal? Acabou. Pronto. Aí vocês nunca mais saem de casa. Nunca mais. Pronto. Vai virar um motor de chupação de rola. Acabou. Vai tomar no cu, mano. Vim com esse papo aqui. Caralho. Porra. Aí, pergunta pra mulher se não tem. Pergunta. Pergunta pra mulher que é agredida pelo homem que ela vê como príncipe encantado. E que muitas vezes ela não consegue nem sair dessa lógica e dessa relação porque ela se culpabiliza. Porque ela se responsabiliza. Aí vai falar o que? É homem de verdade, não é homem de verdade. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Vai se fuder. Não tem nem um nome a cara no perfil, pra não passar vergonha. Porque aí ganha o direito de falar bosta. Ganha o direito de falar merda. De vir aqui nesse espaço e proferir absurdo. Porque aí você não mostra a cara. Não se revela. Aí é fácil demais, cara. Aí é fácil demais. Fácil demais. Jão. Presta atenção aqui, ó. Pra quem quer aprender mais sobre esse tema, sobre família, divisão sexual do trabalho, revolução sexual e socialismo, da Alexandra Kollontai, da Lavra Palavra, A Nova Mulher e a Moral Sexual, também da Alexandra Kollontai, A Revolução Socialista e as Mulheres, dela de novo, da Alexandra Kollontai. Tem o outro que é o Emancipação da Mulher. É o livro, um do Lenin, de discursos e cartas que ele fala sobre essa questão. Lê isso daí e já era, certo? Chega do vídeo. Chega. Jão.